Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre ácidos nucleicos e hoje eu vou passar para um tema dentro desse assunto ainda que se chama síntese de proteínas. Assunto super importante para as provas. Então vamos lá. O que nós precisamos saber sobre síntese proteica? Aqui eu trouxe o desenho de uma célula que apresenta um núcleo organizado. Então, toda célula que apresenta um núcleo organizado, a gente chama essa célula de célula eucarionte, tudo bem? E aí, quando uma célula precisa fazer uma proteína, como que acontece esse processo? Então, aqui dentro do núcleo nós temos o DNA, que é uma dupla hélice. Só lembrando que esse DNA ele consegue se replicar ou duplicar. Por exemplo, vamos supor que essa mesma célula queira se dividir, ou seja, essa célula queira formar duas células. Para isso acontecer, o DNA que está aqui no núcleo, ele precisa se duplicar, ou o mesmo nome que é se replicar, para passar parte desse DNA para células novas, para células filhas. Ok? Então, a replicação ou a duplicação, que é a mesma coisa e que significa fazer mais DNA, esse processo de replicação ou duplicação acontece dentro do núcleo. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei, ó, replicação ou duplicação de DNA. Esses dois processos, na verdade, é um só, né? São dois nomes para a mesma coisa. Esse processo acontece no núcleo da célula. Só lembrando que aqui eu estou falando de uma célula eucarionte, uma célula que tem um núcleo organizado. Agora, se uma célula quer fazer uma proteína, como que acontece esse processo? Esse DNA ele tem uma dupla hélice, certo? Então, ele apresenta duas fitas que estão bastante juntas. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é essa fita dupla se separar. Então, a primeira coisa que vai acontecer para uma célula fazer uma proteína é a dupla hélice se separar. E aí, o que acontece? Uma das duas fitas de DNA vai ser escolhida para a célula fazer o que a gente chama de RNA mensageiro. Então, olhando aqui na imagem, nós temos o DNA com a dupla hélice. Primeiro, essa dupla hélice se separa e uma dessas duas fitas, o DNA, vai ser escolhida para fazer um RNA. Só que esse RNA a gente chama de RNA mensageiro. Tudo bem? Então, vou fazer um esquema aqui do lado, ó. A partir de um DNA, porque uma das duas fitas foi escolhida, a partir de uma fita de DNA, nós conseguimos produzir uma fita de RNA mensageiro. Tudo bem até aqui? Percebam que esse processo de, a partir de uma fita de DNA, fazer uma fita de RNA mensageiro, isso acontece em que local da célula? No núcleo ou no citoplasma? Esse processo que eu acabei de falar, que é de DNA para RNA mensageiro, nós ainda estamos no núcleo da célula. E qual que é o nome desse processo em que eu utilizo uma fita de DNA para produzir um RNA mensageiro? O nome desse processo se chama transcrição. Então, de DNA para RNA, esse processo se chama transcrição. O processo de transcrição acontece em que local da célula? Eu acabei de falar. Acontece no núcleo. Então, fazendo uma síntese de todas as informações até agora. A duplicação de DNA, que é aquele momento em que a célula quer se dividir em duas, quer fazer o processo de divisão, quer fazer mais DNA para passar para células filhas, o nome desse processo é replicação ou duplicação. Isso acontece no núcleo. Próximo processo. Quando uma célula quer fazer uma proteína, uma das duas fitas de DNA vai ser escolhida para fazer um RNA
mensageiro. Esse processo de DNA para RNA mensageiro se chama transcrição. E a transcrição também acontece no núcleo da célula. Então, tanto a replicação quanto a transcrição, ambos os processos acontecem no núcleo da célula. Tudo bem? Só lembrando novamente que, como é uma célula eucarionte, vai ter núcleo. Agora, já no caso da bactéria que não apresenta núcleo, que fica tudo misturado dentro da célula, o processo acontece de uma forma um pouquinho diferente, ok? E aí, depois que esse RNA mensageiro é formado lá dentro do núcleo, a partir de uma das duas fitas de DNA, o que acontece com esse RNA mensageiro? Prestem atenção. Esse RNA mensageiro que agora está pronto, por que eu estou dizendo que está pronto? Porque antes de o RNA mensageiro sair do núcleo e ir para o citoplasma, acontece um processo que eu vou falar no próximo slide, que é extremamente importante para qualquer prova que você fizer. Então, depois que o RNA mensageiro estiver pronto, ele vai continuar no núcleo? Não, claro que não. O que acontece? Esse RNA mensageiro que está no núcleo, que já está pronto, ele sai do núcleo da célula e viaja lá para o citoplasma. Então, essa região, a região roxa, é o núcleo da célula. Essa região que está na cor azul claro, aqui é o citoplasma da célula. Em alguns livros está escrito também de citosol. A gente pode considerar que é a mesma coisa. Nessa região do citoplasma existem algumas organelas com diversas funções. Aqui no citoplasma, para quem estudou, já fez o 9º ano, deve lembrar, nós temos os lisossomos, os ribossomos, nós temos também as mitocôndrias, nós temos também estruturas chamadas de centríolos, várias organelas que nós temos aqui. Só que tem uma organela em específico que é extremamente importante nesse processo de síntese de proteínas. E qual é essa organela importante? É a organela que se chama ribossomo. Guardem esse nome porque a gente vai usar essa organela para vários assuntos dentro da biologia, tudo bem? Então, assim que o RNA mensageiro é feito lá no núcleo, ele viaja, ou seja, ele sai do núcleo da célula e vai lá para o citoplasma. E ele vai lá para encontrar com qual organela? Ele vai lá e encontra com o ribossomo. E aí, gente, o que acontece? Quando o ribossomo está lá no citoplasma, certo? Quando o RNA mensageiro sai do núcleo e chega lá no citoplasma e encontra com o ribossomo, o RNA mensageiro encosta nesse ribossomo e a partir desse momento acontece um outro processo. O que acontece nesse caso? Esse RNA mensageiro que carrega uma mensagem, essa mensagem veio lá do núcleo, né? Então, na verdade, é lá no núcleo que tem todas as informações necessárias. Esse RNA mensageiro, ele gruda no ribossomo e a partir desse momento, essa mensagem que tem aqui no RNA mensageiro, ele vai ser traduzido em uma proteína. Então, esse RNA mensageiro, ele carrega uma mensagem para chegar lá no ribossomo e ser traduzido. Olha a palavra que eu falei, traduzido, tradução. Então, cuidado para não confundir. O processo de transcrição acontece lá no núcleo, lá no início do processo, em que uma das fitas de DNA vai ser utilizada para fazer uma fita de RNA mensageiro. Esse processo é o processo de transcrição que acontece em que local? No núcleo da célula. Agora, a partir do momento que o RNA mensageiro sai do núcleo e encosta no ribossomo, já não é transcrição. Esse processo se chama tradução, ou seja, vamos fazer uma relação. A mensagem que está no RNA mensageiro, a partir desse momento, ela vai ser traduzida, ela vai passar a ser entendida, compreendida. Tudo bem? Então, RNA mensageiro com ribossomo, vocês precisam lembrar de
tradução. Pergunta: o processo de tradução em que o RNA mensageiro gruda no ribossomo e é traduzido, né? Porque o ribossomo ele vai traduzir toda essa fita de RNA mensageiro, né? Então, esse processo acontece no núcleo ou no citoplasma? Bom, já que o RNA mensageiro fez toda aquela viagem para encontrar com o ribossomo, então o processo de tradução só pode acontecer em que local? No citoplasma. Então, tradução você lembra logo do ribossomo. O processo de tradução em que o RNA mensageiro vai ser traduzido em uma proteína, acontece no citoplasma da célula. Então, aqui nós falamos todo o processo de síntese proteica ou síntese de proteínas, só que agora nos próximos slides eu preciso falar de alguns pequenos detalhes de cada fase dessa aqui, tudo bem? Então, só aqui na imagem, ó, o RNA mensageiro fez uma viagem, foi lá para o citoplasma. Nessa imagem aqui, eles não desenharam o ribossomo, mas no slide eu vou mostrar para você o ribossomo. E aí ele encontra com o ribossomo, vamos supor que seja essa bolinha aqui, ó. Encontrou com o ribossomo lá no citoplasma e aí essa fita vai ser traduzida por esse ribossomo. E aí essa proteína ela vai ser produzida. Um detalhe que eu queria falar para essa parte aqui ficar mais completa. Quando o RNA mensageiro ele sai do núcleo e vai para o citoplasma encontrar com o ribossomo, pergunta que eu faço para vocês. Quando o RNA mensageiro é traduzido no ribossomo, eu faço uma proteína logo de cara? É rápido esse processo? Ou eu preciso de partes menores para eu poder juntar para formar uma proteína? É a segunda opção. Eu pego várias partes menores, junto essas partes menores como se fosse um colar de bolinhas, pego várias bolinhas e formo uma proteína. E aí tem gente que me pergunta: professora, essas bolinhas, ó, na imagem nós temos, ó, várias bolinhas. E várias bolinhas juntas eu formo uma proteína. Qual que é o nome dessas pequenas partes, dessas bolinhas, para formar uma proteína? O nome dessas bolinhas, dessas partes menores, se chamam aminoácidos. Aminoácidos. Então, vou puxar uma setinha. A partir do momento que o RNA mensageiro ele passa pelo ribossomo, nós vamos formando várias bolinhas. É como se fosse a matéria-prima para a produção da proteína. Então, várias bolinhas, vários aminoácidos. Se eu pego várias bolinhas que estão sendo produzidas e junto todas elas, eu consigo formar uma proteína. Tudo bem? Então, aqui eu falei de forma geral e agora nós vamos falar de algumas particularidades. Então, gente, voltando lá no início, eu falei com vocês que o DNA ele pode ser útil para duas coisas basicamente. Ou quando o DNA precisa fazer mais DNA, se ele quiser fazer, por exemplo, uma divisão celular, vamos supor que você, sem querer, teve um ferimento no braço. E aí as células do seu tecido epitelial, elas precisam se regenerar, ou seja, precisa de células para tampar aquele ferimento, aquele buraquinho. Então, as células que estão ali no seu braço, elas precisam se dividir, né? Então, as células que estão no seu braço precisam fazer mais DNA para passar para células filhas, para células que vão surgir para fazer o processo de regeneração. Só que vamos supor que nada disso tenha acontecido. Vamos supor que as células do seu corpo queiram fazer proteína. Aí, nesse caso, se eu falo que é proteína, não vai ser no início de DNA para DNA. Não, porque eu não quero fazer DNA, né? As células não querem fazer divisão celular. O que elas querem, na verdade, é fazer proteína. Então, vai ser de DNA para
RNA mensageiro. Então, lá no núcleo da célula, o que acontece? O DNA, que é a dupla hélice, vai se separar e uma das duas fitas vai ser utilizada para fazer a transcrição, ou seja, vai ser de DNA para RNA mensageiro. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Eu quero que vocês olhem agora essa imagem aqui, ó. Foquem nessa imagem. Então, eu peguei uma fita de DNA e fui fazer o RNA mensageiro, tranquilo. Só que reparem na imagem que esse RNA mensageiro que acabou de ser feito, ele tem partes vermelhas e tem uma parte ali que é amarela. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem partes desse RNA mensageiro que vão codificar uma proteína, só que tem outras partes que não vão servir para nada. Vai ser uma parte que não vai servir para codificar uma proteína. Então, vamos lá. Quando o RNA mensageiro ele apresenta essas partes, ou seja, tem partes que vão ser úteis, que vão servir para fazer uma proteína lá na frente, só que tem partes que não vão servir. E aí, o que acontece? Essa parte que não vai servir para codificar uma proteína, ela precisa ser o quê? Retirada. Tudo bem? Então, essas partes vão precisar ser retiradas. Então, aqui na imagem eu tenho a parte vermelhinha, uma parte amarela e outra parte vermelha. Professora, qual que é a parte que precisa ser retirada? A parte que precisa ser retirada, que não vai codificar uma proteína, ela se chama de intron. Isso aqui já caiu na prova do Enem. Não dessa forma tão específica, mas eles colocaram um contexto. Então, intron é a parte que não codifica a proteína. Então, eu não preciso dela, tá? Nesse primeiro momento aqui, eu não preciso desse intron. Os exons, que é a parte vermelhinha, eu preciso. Por quê? Porque eles vão formar alguma coisa lá na frente, eles vão formar proteína. Então, prestem atenção, antes desse RNA mensageiro viajar para o citoplasma, lá no núcleo ele precisa ser reformado, ele precisa sofrer uns recortes, ou seja, precisa tirar as partes que não codificam. Mais uma frase, precisam ser retirados os introns. Professora, como é que eu vou gravar isso em prova? Qual parte que vai ser retirada ou não? Intron ou exon? É só lembrar que o intron, ele é um intrometido, né? Ele tá ali de intrometido, ele tem que ser retirado. Isso, pelo menos, foi uma das dicas que eu mesmo utilizei para poder decorar isso aqui. Então, o intron, ele é o intrometido, ele tem que ser cortado, tem que ser retirado. E aí, gente, qual que é o nome desse processo de cortes, em que eu tiro os intrometidos, em que eu tiro os introns? O nome desse processo de corte se chama splicing. Então, antes de o RNA mensageiro ir para o citoplasma, lá no núcleo ele sofre o processo chamado de splicing. O que é o processo de splicing? É o processo de retirada dos introns, que não são responsáveis pela síntese de proteínas. Ok? Tranquilo? E aí, gente, depois que acontece o processo de splicing, em que os introns são retirados, no final do processo aqui, ainda no núcleo, eu só vou ter os exons. Tudo bem? Então, a partir desse momento, o RNA mensageiro vai estar maduro, sem os intrometidos, sem os introns, ok? Agora sim, agora que ele já está maduro, ele pode ir para o citoplasma para ser traduzido. Só lembrando que o processo de transcrição acontece aonde? No núcleo.